Um ano e meio para chegar numa meia maratona, hein? Mas olha, essa pergunta ela não foi despretensiosa, não. Ela é justamente desse lugar, porque autocuidado não dá para terceirizar. Eu não acredito que autocuidado dê para terceirizar. Olha a introdução que você respondeu à minha questão, quando a gente perguntou se trabalho é vida e vida é trabalho, e a gente, né, você falou tudo que realmente é isso. Então, autocuidado não dá para terceirizar, porque enquanto gestores de SSMA, mestre, a gente sabe que existe uma responsabilidade com o cuidado e com a integridade do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Esse é um ponto. A cultura de cuidado que se cria, isso é um ponto. Mas, nessa gestão integrada que a gente está propondo, e, mestre, eu já fiz palestra para mais de 6 mil pessoas. Esse é um modelo testado e aprovado principalmente nas culturas que estão, né, que são mais em questão de segurança, né, ainda tem pontos a desenvolver. Ainda está, né, em desenvolvimento. Ainda está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento, exatamente, porque é um processo. Cada empresa, cada organização está no seu estágio, tem a questão de negócio, tudo envolvido, né? Então, o que eu percebi, mestre, nessas 6 mil conversas que eu tive, nessas 6 mil pessoas que eu já palestrei? Explicar segurança para essas pessoas, a partir do autocuidado, mostrando essa preparação, essa importância, gerou um comprometimento maior e um entendimento maior da importância, né, da segurança, da prevenção, que tem que começar na gente, né? Essa foi a identificação que a gente fez, né, nesse processo aí com nessas palestras, entendeu? É um feedback muito bom individualmente, porque falando do autocuidado, que acontece? A gente passa relações, e as primeiras relações que a gente tem é dentro desse círculo familiar, né? E aí eu queria escutar de você a sua experiência, porque a gente sabe que em culturas aí, sei lá, ou lideranças mais rígidas, ainda tem aquela questão, né? Não pode trazer problema do trabalho, de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Como é que é esse negócio? Como é que você vê? Eu quero a sua visão a respeito desse ponto. Bom, Júlio, o que acontece, né? Cada vez mais a gente vê que os líderes têm tomado consciência. A NR1, através da gestão dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, ela surgiu exatamente dessa inquietação, né? De você verificar se o número de pessoas que têm adoecido, né? Com doenças ou transtornos mentais, outros transtornos, né? Comportamentais também, o quanto que isso tem ampliado. E eu acho que é um momento, a NR1 está trazendo tipo um freio de arrumação, para que todas as empresas, e principalmente os líderes, né, façam a seguinte reflexão. O que eu tenho feito para tornar a minha empresa melhor? Eu costumo sempre falar aqui com os líderes da minha empresa, todo mundo fala assim, o que é risco psicossocial? Parece que é um negócio complexo, parece que é um negócio assim pesado, parece que tem que parar para fazer. Não, o risco psicossocial é você avaliar o indivíduo como um todo, o indivíduo como pessoa, como olhar para o outro como pessoa. Se a gente for parar para pensar, isso é bíblico, né? Você olhar a pessoa como outro indivíduo, como igual. Se você parar para pensar, até um preceito bíblico, né? Você não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, você tratar todo mundo de forma respeitosa, né? Você tratar o outro da maneira que você também gostaria que tratasse o seu pai, seu filho, e por aí vai. Então, os riscos psicossociais, cara, o primeiro ponto que eu percebo, que esse freio de arrumação dos líderes, é o líder entender o seguinte: qual é o impacto da gestão, da organização do trabalho, da maneira como a empresa lida com os problemas e processos na pessoa, no indivíduo. Como é que está? Está impactando, por exemplo, a relação entre trabalho e vida pessoal da pessoa? Tem um risco psicossocial ali. As pessoas estão saindo de lá mais tristes do que chegaram? Tem um risco psicossocial ali. Tem um ambiente que você não pode ser você mesmo, falar o que você acha, ter liberdade para discutir, né, interagir com o outro, tem um risco psicossocial ali. A informação não é fluida a ponto da pessoa desempenhar a sua função da melhor maneira possível, né, tem um risco psicossocial ali. Então, o risco psicossocial, cara, ele é você parar e pensar assim, o que está gerando problema dentro da empresa e para o ser humano para que ele desempenhe a sua função da melhor maneira possível. A resposta vai ser sempre um risco psicossocial. Vai ser ali, por exemplo, um assédio moral, um assédio sexual, jornadas excessivas,
uma cultura muito rígida de trabalho. Então, eu percebo a NR1 como uma grande oportunidade dos líderes também se desenvolverem, né, quanto pessoa mesmo, porque eu sempre acredito, ouvi uma frase uma vez, há muito tempo, quem escreveu, que falou o seguinte, cara, que antes de você ser um bom líder, você tem que ser uma excelente pessoa, né? Não tem como você ser um bom líder se você não é uma pessoa, um indivíduo, né, bom, um indivíduo que analisa o mundo, que vê o outro como outra pessoa, né, que seja ética, uma pessoa que trate as pessoas com respeito, com educação. Logo, olha, não estamos falando aí de liderança. Liderança, eu sempre listo liderança seguinte, como planejamento, organização, execução, direcionar pessoas e controlar, né? Então, isso aqui, por exemplo, é liderança. Você fazer gestão desse processo como um todo é função do líder. Mas antes de você ser um bom planejador, um bom organizador, um bom direcionador de pessoas, um bom executor, um bom controlador, você precisa ser um bom indivíduo. Uma pessoa confiável, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que as pessoas gostam de estar próximo, estar perto. Né? Então, assim, olhar o indivíduo como outra pessoa vai além do cargo de liderança em si. Tem a ver com a pessoa, com a dignidade da pessoa humana. Eu sempre gosto de falar o seguinte, que você tem duas formas de fazer saúde e segurança no trabalho. Uma pela forma legalista, de atender NR, atender a lei, atender a norma, a gestão do risco, que é muito importante, né? É importante você ter isso. E a outra é a questão ética. É você olhar assim, pô, aquele indivíduo é um indivíduo tanto quanto eu, cara, a mão dele é importante tanto quanto a minha mão, esse cara tem filho tanto quanto eu tenho, então, assim, eu preciso que esse cara chegue, execute o trabalho dele, pode voltar até para casa um pouco mais cansado, mas ele tem que voltar com um sentimento de realização, ele tem que voltar para casa melhor do que ele chegou aqui pela perspectiva de indivíduo. Se ele volta faltando um dedo, um braço, uma perna, triste, choroso, pô, estou devolvendo uma pessoa que, analise, ou até que perca a vida, né? Quando a gente olha que o Brasil hoje tem em média 3.600 acidentes de trabalho por ano no Brasil. Então, analise, se a pessoa sai de casa para ganhar a vida e perde a vida no trabalho, não faz sentido. Não faz sentido. É uma disfunção. O acidente do trabalho ele é uma disfunção da organização do trabalho. Nós não podemos aceitar o acidente do trabalho, mas assim como o assédio, assim também como, por exemplo, as pessoas não serem respeitadas na sua individualidade humana, né, o respeito, por exemplo, no trabalho. Então, tudo isso são mazelas no ambiente de trabalho. A NR1 traz uma grande reflexão da gente evoluir primeiro também como pessoa, no relacionamento com outras pessoas dentro da empresa, né, principalmente para o cargo de liderança, porque a gente sabe que as maiores decisões dentro da empresa passam pelo líder. Pode não ser tomada pelo líder do primeiro nível de gestão, mas pela liderança intermediária ou pela liderança estratégica, mas um líder está tomando decisão e está moldando o comportamento. Toda vez que o líder toma uma decisão ou deixa de tomar uma decisão, que também é tão importante, não decidir é tão importante quanto decidir, então não decidir também já é uma decisão, está moldando comportamento, e comportamento repetido vira cultura. Perfeito, mas comunica, né? É o recado que deixa para a equipe, né? Perfeito. Exatamente.